Aproveite a vida de sem-teto. Meu nome é Alfred. Tenho 40 anos e acabei de ver minha esposa, com quem estou casado há 12 anos, entregar as chaves da nossa propriedade a outro homem. A mensagem chegou às 18 horas, bem na hora em que eu estava carregando a última caixa no meu caminhão. 6,2 milhões de dólares. Era o valor da casa quando a compramos, há 8 anos. Provavelmente mais perto das 7 agora. Vanessa conseguiu tudo no divórcio. Na verdade, conseguiu tudo. O juiz concordou com ela em quase todos os pontos. Minha advogada disse que eu tinha um caso, mas quando o advogado dela mencionou a suposta fortuna do meu avô, tudo mudou. Eles me pintaram como alguém que esconde bens, alguém que herdaria milhões a qualquer momento. Só que eu não tinha nada. Meu avô morreu quando eu tinha 10 anos. Qualquer dinheiro que as pessoas pensavam que existia nunca se materializou. Fiquei na entrada da garagem do que costumava ser minha casa, observando pela janela da frente enquanto Vanessa ria com ele. O nome dele era Gary, 5 anos mais novo que eu. Banqueiro de investimentos. Conheci-o em um de seus retiros de yoga há 6 meses. Ela jurou que nada aconteceu até ela entrar com o pedido, mas eu sabia que não. A propriedade ficava em 4 acres em Scottsdale, Arizona, paisagem desértica, vista para as montanhas e piscina infinita. Nós construímos juntos. Bom, eu paguei por isso. Ela escolheu os acabamentos. Agora era deles. Dirigi até um motel na rodovia, $79 por noite. O quarto cheirava a cigarro e limpador industrial. Sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para o meu telefone. Nenhuma chamada perdida. Nenhuma mensagem, exceto a dela. Meu avô serviu na Marinha durante a Guerra Fria. Disso eu sabia. Ele trabalhou na inteligência, embora nunca tenha falado sobre isso. Quando ele morreu, minha avó mencionou algo sobre operações confidenciais, sobre dinheiro que ele não podia tocar. Ela faleceu 2 anos depois. Meu pai, o único filho deles, morreu em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Não herdei nada de nenhum deles, exceto fotografias antigas e alguns móveis. Vanessa sabia disso. Ela sabia que eu não estava escondendo nada, mas o advogado dela inventou uma história, e o juiz acreditou. Então agora eu estava aqui, em um quarto de motel que custou menos do que o vinho que ela provavelmente entregou em casa hoje à noite. Pensei em ligar para alguém, um amigo, meu irmão, mas me afastei da maioria das pessoas no último ano. O divórcio consumiu tudo. Eu só queria que acabasse logo. Eu não sabia que meu telefone tocaria em 3 horas. Eu não sabia que tudo o que eu pensava entender sobre minha vida estava errado. Conheci Vanessa há 13 anos em um leilão de arte beneficente em Phoenix. Ela era curadora em uma galeria local. Eu estava lá com uma cliente, entediado até a morte, quando ela se aproximou e começou a explicar o simbolismo de uma pintura que eu fingia apreciar. Conversamos por 2 horas. Ela era inteligente, engraçada e completamente fora do meu alcance, ou assim eu pensava. Trabalhei em desenvolvimento imobiliário comercial, não do tipo chamativo. Construí armazéns, instalações de armazenamento, pequenos parques de escritórios, trabalho sólido, lucrativo, mas nada glamouroso. Vanessa disse que amava isso em mim. Disse que eu era pé no chão, real. Nós nos casamos 1 ano depois, um casamento pequeno, apenas família e amigos próximos. Ela queria continuar trabalhando na galeria, e eu apoiei isso. Mas, 3 anos depois, ela começou a falar sobre querer mais viagens, mais experiências, uma casa maior. Dei a ela o que pude. Vendemos um projeto antecipadamente, obtivemos um lucro decente e compramos a propriedade. As coisas mudaram depois disso. Ela passou mais tempo com seu novo círculo, retiros de yoga em Sedona, viagens de fim de semana para Los Angeles. Eu estava trabalhando muitas horas, tentando pagar a hipoteca e os gastos dela. Não percebi quando ela começou a se afastar, ou talvez eu tenha percebido, e simplesmente não queria admitir. A primeira rachadura real surgiu há 2 anos. Descobri que ela havia aberto um cartão de crédito em meu nome. $30.000 foram debitados nele.
Quando a confrontei, ela chorou e disse que estava tentando me surpreender com reformas na casa. As cobranças eram para uma coleção de bolsas de grife e uma viagem para Napa com as amigas. Paguei e disse a mim mesmo que foi um erro. Então, no ano passado, ela começou a falar sobre meu avô novamente, perguntou se eu já tinha investigado seu patrimônio, se havia algum dinheiro que eu não tivesse reivindicado. Eu disse a ela a verdade, não havia nada. Ela não acreditou em mim, ou não quis acreditar. Quando ela pediu o divórcio, seu advogado imediatamente mencionou a suposta herança e disse que eu estava escondendo bens. No começo, meu advogado riu, mas depois o juiz começou a fazer perguntas, queria documentação, provas de que eu não tinha acesso a fundos ocultos. Eu forneci tudo o que pude, mas não foi o suficiente. O juiz decidiu que eu poderia ter direitos futuros sobre riqueza não declarada, e isso foi levado em consideração no acordo. Perdi a casa, perdi a maior parte das minhas economias, mantive meu negócio com dificuldades e agora estava aqui em um quarto de motel, observando o ventilador de teto girar e me perguntando como tudo deu tão errado. A ligação chegou às 21 horas. Quase não atendi, número desconhecido, provavelmente uma chamada de spam, mas algo me fez atender. É o Alfred. A voz era formal, cortante, militar. Sim. Quem é? Aqui é a Tenente-Comandante Patrícia, da Inteligência Naval. Estou ligando em relação ao seu avô, o Comodoro Edward. Sentei-me. Meu avô morreu há 30 anos. Sim, senhor. Estou ciente. Esta ligação diz respeito a uma operação sigilosa que ele conduziu durante seu serviço. Desde 1º de outubro, essa operação foi desclassificada. O senhor está listado como seu único descendente vivo. Senti meu peito apertar. Não entendo. O Comodoro Edward participou de uma operação secreta de inteligência de 1962 a 1969. Parte de sua remuneração por essa operação foi mantida em um fundo confidencial. Devido à natureza sensível de seu trabalho, esse fundo permaneceu selado por 55 anos. Na semana passada, o selo foi retirado. Você é o beneficiário designado. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro. De quanto estamos falando? O fundo está atualmente avaliado em 142 milhões de dólares. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Isso não é possível, eu disse. Garanto que sim. No entanto, existem requisitos específicos que você deve cumprir para reivindicar a herança. Esses termos foram estabelecidos pelo seu avô e não podem ser alterados. Que tipo de requisitos? Você deve concordar em dar continuidade ao legado de serviço dele. Especificamente, você deve estabelecer uma empresa de consultoria de inteligência civil que contrate o Departamento de Defesa. A empresa deve operar por no mínimo 10 anos. Você receberá treinamento e autorização. O não cumprimento desses termos resultará na perda da herança para o Tesouro dos Estados Unidos. Sentei-me novamente. Minhas mãos tremiam. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Você tem 72 horas para aceitar ou recusar. Se aceitar, será necessário comparecer a uma unidade na Virgínia para instruções e processamento. Enviarei os detalhes por e-mail criptografado. Tem alguma dúvida? Eu tinha 1000 perguntas, mas apenas uma importava: se eu fizer isso, quando terei acesso ao dinheiro? Após a conclusão do seu treinamento inicial e da sua autorização, o que normalmente leva 6 meses, você receberá uma bolsa auxílio durante esse período. Uma vez em operação, o fundo será transferido integralmente para o seu controle, com a condição de que a empresa permaneça ativa pelo período exigido. Ok. Isso é uma aceitação. Pensei em Vanessa, em Garry, naquela mensagem de texto. Sim, eu aceito. Muito bem. Aguarde o e-mail dentro de 1 hora. Bem-vindo ao programa, Sr. Alfred. A linha caiu. Olhei para o meu telefone e depois para o teto rachado acima de mim. Tudo mudou. O e-mail chegou 40 minutos depois, criptografado, exigia um código que eles enviaram por mensagem de texto. Dentro havia uma passagem aérea para Washington,
compartilhe em 2 dias e um número de contato para perguntas. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando no que isso significava, 142 milhões de dólares, mas somente se eu dedicasse 10 anos da minha vida a algo sobre o qual eu não sabia nada, trabalho de inteligência, consultoria. Parecia loucura. Mas a alternativa era este quarto de motel e um negócio que eu mal conseguia manter. Na manhã seguinte, liguei para meu irmão. O nome dele é Owen. Ele mora em Tucson e trabalha como professor do ensino médio. Não conversamos muito desde que o divórcio começou. Alfred, está tudo bem? Preciso te contar uma coisa, mas você não pode repetir para ninguém. Tudo bem, você está me assustando. Contei tudo a ele, o chamado, a confiança, os requisitos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Isso é loucura, ele disse finalmente. Eu sei, mas se for real, é real. Verifiquei o número, retornei a ligação, falei com alguém no Pentágono. Eles confirmaram. Então, o que você vai fazer? Vou para a Virgínia. E o seu negócio? Vou dar um jeito. Posso administrar as coisas remotamente por um tempo, contratar alguém para cuidar do dia a dia. Owen suspirou. A Vanessa sabe. Não. E ela não vai. Ela vai descobrir eventualmente. Não até que seja tarde demais para ela fazer algo a respeito. Ele riu. Gostei do som disso. Passei o resto do dia colocando as coisas em ordem. Liguei para meu gerente de projeto e disse que estava tirando uma licença por motivos pessoais. Ele não fez perguntas. Configurei acesso remoto a tudo e paguei o motel por mais uma semana, só por precaução. Então cometi um erro. Passei pela propriedade. Eu não sei por quê. Talvez eu quisesse ver isso mais uma vez. Talvez eu quisesse me lembrar por que estava fazendo isso. Estacionei na rua e observei. Vanessa e Garrett estavam no quintal, perto da piscina. Ela estava rindo. Ele estava com o braço em volta dela. Meu celular vibrou. Outra mensagem dela: pare de passar na frente da casa. É assustador. Ela deve ter me visto nas câmeras de segurança. Engatei a marcha do caminhão e fui embora. 2 dias depois, eu estava num avião para a Virgínia. O voo foi tranquilo. Sentei-me na classe econômica, cercado por famílias e viajantes a negócios. Ninguém sabia no que eu estava prestes a entrar. A instalação ficava nos arredores de Arlington, um prédio indefinido, concreto cinza, sem placas. Uma mulher me encontrou na entrada. Ela se apresentou como Cláudia, 40 e poucos anos, olhos penetrantes. Ela me conduziu pela segurança até uma sala de conferências. Bem-vindo, Alfred. Ficamos felizes que você tenha aceitado os termos. Havia outras 3 pessoas na sala, 2 homens e uma mulher, todos militares, todos me observando como se eu fosse um quebra-cabeça que eles estivessem tentando resolver. Cláudia abriu uma pasta. Antes de começarmos, preciso deixar algo claro. O que vocês aprenderem aqui é confidencial. Violar essa confidencialidade acarreta consequências graves. Entenderam? Eu entendo. Ótimo. Vamos falar sobre seu avô. Ela deslizou uma fotografia sobre a mesa, meu avô em seu uniforme, mais jovem do que eu jamais o conheci, parado em frente a um prédio que eu não reconheci. O Comodoro Edward foi um dos agentes de inteligência mais eficazes de sua geração. O que estamos prestes a contar mudará sua visão sobre tudo. Meu avô não era apenas um oficial de inteligência. Ele era um estrategista, um fantasma. Ele comandou operações na Europa Oriental, América do Sul e Sudeste Asiático. A maior parte do seu trabalho envolvia coletar informações que evitavam conflitos antes que eles começassem. Ele salvou vidas permanecendo invisível. Cláudia me contou sua história, me mostrou documentos, fotografias, relatórios escritos com sua caligrafia. Foi surreal. Eu sabia tão pouco sobre ele. Meu pai raramente falava sobre ele, quando fazia, era sempre superficial, herói de guerra, homem tranquilo, que amava a família. Mas isso era diferente.
Este foi um homem que operou nas sombras, que tomou decisões que moldaram a história. O fundo foi criado em 1969, explicou Cláudia. Seu avô solicitou que sua indenização fosse retida até que as operações em que ele trabalhou fossem desclassificadas. Ele não queria que sua família fosse ligada ao seu trabalho enquanto ele estivesse ativo. Ele queria proteger você. De quê? Perguntei. Das pessoas contra quem ele trabalhou. Algumas dessas pessoas ainda estão vivas. Algumas de suas organizações ainda existem. Seu avô fez inimigos. Manter a confiança selada manteve você seguro. Um dos homens se manifestou. Seu nome era Coronel Brennan, mais velho, cabelos grisalhos, rosto severo. A exigência de que você crie uma empresa de consultoria não é arbitrária, disse ele. Precisamos de pessoas como você, pessoas sem vínculos visíveis com a comunidade de inteligência, pessoas que possam operar no setor privado e fornecer análises estratégicas sem levantar suspeitas. Seu avô entendeu isso. Ele incluiu essa condição no fundo porque acreditava que seu legado deveria continuar. E se eu falhar? Perguntei. Então, o fundo volta para o tesouro e encontramos outra pessoa. Cláudia se inclinou para a frente. Mas não achamos que você vá fracassar. Sua experiência em desenvolvimento imobiliário lhe confere um conjunto de habilidades único. Você entende de negociações, avaliação de riscos e planejamento de longo prazo. Essas habilidades se aplicam bem ao trabalho de inteligência. Durante as 6 horas seguintes, eles me orientaram no processo de treinamento. Eu passaria 3 meses na instalação aprendendo análise de inteligência, segurança operacional e comunicação estratégica. Depois, eu passaria mais 3 meses montando a empresa de consultoria. Uma vez operacional, eu assumiria contratos com o Departamento de Defesa, fornecendo análises civis sobre projetos de desenvolvimento internacional que tivessem implicações estratégicas. Parecia loucura, mas também parecia possível. No final do dia, assinei a papelada, documentos oficiais, acordos vinculativos. Minha vida pelos próximos 10 anos estava agora planejada. Eles me hospedaram em um hotel perto do local, melhor que um motel. Liguei para Owen naquela noite. Como foi? Ele perguntou. É real. Tudo isso. Então, você está realmente fazendo isso? Eu já assinei. Ele ficou em silêncio por um momento. E a Vanessa? E ela? Ela vai perder a cabeça quando descobrir. Bom. Eu falei sério. Pela primeira vez em meses, senti algo além de derrota. Eu senti um propósito. E por baixo disso, algo mais sombrio, algo que queria que ela soubesse do que ela desistiu, do que ela jogou fora. Mas eu não ia contar a ela. Ainda não. Passei a semana seguinte na Virgínia, encontrei-me com treinadores, participei de briefings e aprendi coisas que nunca pensei que precisaria saber. O trabalho foi intenso, mas eu continuei. Eu tinha algo a provar, para eles e para mim mesmo. E todas as noites eu pensava naquela mensagem de texto: aproveite ser um sem-teto. Ela não tinha ideia do que estava por vir. 3 meses depois de começar o treinamento, recebi uma ligação do meu gerente de projeto em Scottsdale. Houve um problema com uma de nossas construções, problemas de permissão. A cidade estava ameaçando nos fechar. Preciso de você aqui, ele disse. Não posso sair agora. Então vamos perder o projeto. Conversei com a Cláudia. Ela não ficou feliz, mas entendeu. Eles me deram uma semana. Voei de volta para o Arizona e passei 6 dias apagando incêndios, reuniões com autoridades municipais, planos revisados. Consegui resolver, mas foi por pouco. No meu último dia na cidade, encontrei alguém que não esperava ver, Vanessa. Ela estava em uma cafeteria em Old Town Scottsdale. Entrei para pegar algo antes do meu voo e lá estava ela, sentada em uma mesa de canto com 2 amigas. Ela me viu antes que eu pudesse sair. Alfredo. Virei-me. Vanessa. As amigas dela pareciam desconfortáveis. Uma delas se levantou e pediu licença para ir ao banheiro. A outra a seguiu. Vanessa se levantou e foi até lá.
Eu não sabia que você estava na cidade. Estou aqui apenas para trabalhar. Onde você vai ficar? Hotel. Ela me examinou. Eu tinha perdido peso durante o treino, provavelmente parecia cansado, mas também me sentia mais forte do que nunca. Você parece diferente, ela disse. Eu sou diferente. Você está saindo com alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você se importa? Não. Só estou puxando conversa. Quase contei a ela naquele momento. Quase disse que em 3 meses eu teria acesso a mais dinheiro do que ela poderia imaginar, que tudo o que ela achava que sabia sobre mim estava errado. Mas não o fiz. Como está Garry? Perguntei. A expressão dela mudou. Ele está bem. Ainda morando na propriedade? Isso não é da sua conta. Você fez com que isso fosse da minha conta quando me enviou aquela mensagem. Ela cruzou os braços. Eu estava com raiva. Você sabe como são os divórcios. Sim, eu faço. Ficamos ali por um momento. O silêncio se prolongou. Eu deveria ir, eu disse finalmente. Alfred, espere. Eu parei. Ouvi dizer que você aceitou algum tipo de emprego no governo. Meu estômago embrulhou. Onde você ouviu isso? Eu tenho amigos. As pessoas falam. Mantive o rosto neutro. É um trabalho de consultoria. Nada de especial. Consultoria para quem? Isso não é da sua conta. Ela se aproximou. Se você estiver escondendo dinheiro, eu vou descobrir. Meu advogado disse. Seu advogado disse muitas coisas. A maioria eram mentiras. Não estou escondendo nada. Então por que você está na Virgínia treinando para o trabalho de consultoria? Ela estudou meu rosto, tentando me ler. Não lhe dei nada. Tudo bem, ela disse, mas se eu descobrir que você mentiu no tribunal? Você vai o quê? Me levar de volta a um juiz que já te deu tudo? Pode falar. Saí antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo. Ela sabia de alguma coisa, não de tudo, mas o suficiente para suspeitar. Eu precisava ser mais cuidadoso. Voltei para Virgínia naquela noite e contei a Cláudia sobre o encontro. Ela não gostou. Você precisa ficar longe do radar dela, disse ela. Se ela começar a cavar, pode complicar as coisas. Ela já está cavando. Então precisamos ir mais rápido. Terminar seu treinamento. Colocar a empresa em funcionamento. Depois que o fundo for transferido, não importa o que ela saiba. Ela não pode mexer nisso. Assenti. Mas eu conhecia Vanessa. Ela não deixaria isso passar. 6 meses depois daquele primeiro telefonema, o fundo transferiu US$ 142 milhões, verificados, transferidos para uma conta em meu nome. Fiquei olhando para a balança na tela do meu laptop por 10 minutos. Não parecia real. A empresa de consultoria estava operacional. Eu tinha um escritório em Arlington, uma equipe pequena e 2 contratos ativos com o Departamento de Defesa. Tudo legítimo, tudo limpo. Cláudia ligou para me parabenizar. Você conseguiu. Seu avô ficaria orgulhoso. Obrigado. Qual é o seu próximo passo? Pensei em Vanessa, em Garry, naquela propriedade. Preciso fazer uma compra. 3 semanas depois, eu estava de volta a Scottsdale. Entrei em contato com um advogado imobiliário e disse a ele que queria comprar um imóvel específico. Ele pegou os registros, a propriedade na Desert Mountain Drive. Essa é difícil. Não está oficialmente no mercado. Faça uma oferta. Quanto? 10 milhões em dinheiro. Fechamento em 2 semanas. Ele me encarou. São quase 3 milhões acima do valor de mercado. Eu sei. Posso perguntar por quê? Não. Ele fez a ligação. Os proprietários, listados como Vanessa e Garry, inicialmente recusaram, mas 10 milhões em dinheiro é difícil de recusar, especialmente quando a empresa de investimentos de Garry tinha acabado de sofrer um golpe no mercado.
Eu fiz minha pesquisa. Ele estava superalavancado e perdendo dinheiro. Vanessa ainda não sabia, mas logo saberia. Eles aceitaram a oferta. O encerramento estava previsto para uma terça-feira, às 14 horas. Cheguei no dia anterior, fiz check-in em um hotel e não contei a ninguém que estava chegando. Quando entrei no escritório da empresa de títulos, Vanessa já estava lá. Garret também. Os dois olharam para cima quando entrei. Vanessa empalideceu. "O que você está fazendo aqui?" perguntou. Sorri. "Comprar uma casa." O corretor de imóveis pareceu confuso. "O Sr. Alfred é o comprador." Vanessa se levantou. "Isso não é possível. Ele não tem esse dinheiro." "Garanto que os fundos foram verificados", disse o agente. Garret olhou para mim. "De onde você tirou 10 milhões de dólares?" "Isso importa?" perguntei. As mãos de Vanessa tremiam. "Você mentiu. Você escondeu o dinheiro." "Eu sabia." "Eu não escondi nada. O fundo era confidencial. Não estava acessível até 6 meses atrás. Tudo foi divulgado ao tribunal assim que ficou disponível. Seu advogado pode verificar isso." Ela olhou para Garret. Ele olhou para o chão. "Não estamos vendendo", disse Vanessa. A agente pigarreou. "O contrato é vinculativo. Você aceitou a oferta. Se desistir agora, perderá o sinal e enfrentará consequências legais." Garret pôs a mão no braço de Vanessa. "Precisamos do dinheiro." "Não, eu não vou dar a casa a ele." "Não é apenas uma decisão sua", ele disse calmamente. Ela se virou para ele. "O que isso significa?" "Significa que preciso do dinheiro. A empresa está com problemas. Já conversamos sobre isso." O rosto dela ficou vermelho. "Você disse que era temporário." "É pior do que eu pensava. Eu os vi desmoronar em tempo real. Foi melhor do que eu imaginava." O agente empurrou a papelada para frente. "Se você estiver pronto para prosseguir." Garret assinou primeiro. Vanessa olhou para ele como se ele a tivesse traído. Então ela olhou para mim. "Você planejou isso?" "Não, eu só aproveitei uma oportunidade." "A mesma coisa que você fez quando me deixou." Ela assinou os papéis com tanta força que a caneta quase a rasgou. 10 minutos depois, a casa era minha. Saí daquele escritório e não olhei para trás. O relacionamento de Vanessa e Garret desmoronou em poucos meses. A pressão financeira era muita. A empresa de Garret faliu e ele entrou com pedido de falência. Vanessa tentou me processar judicialmente, alegando que eu havia ocultado bens durante o divórcio, mas seu advogado não encontrou nada que pudesse ser processado. O fundo havia sido legitimamente classificado, e eu divulguei tudo quando ficou disponível. Ela gastou uma fortuna em honorários advocatícios e não chegou a lugar nenhum. A última notícia que tive foi que ela voltou a morar com os pais. Fiquei com a propriedade por 1 ano e depois a vendi por 12 milhões. Usou o lucro para expandir a empresa de consultoria. Contratou mais pessoas e assumiu contratos maiores. O trabalho era desafiador, mas eu era bom nele. Acontece que os instintos do meu avô estavam certos. Nunca mandei mensagem para Vanessa. Nunca me vangloriei. Nem precisava. Algumas lições você aprende quando perde tudo. Outros você aprende recuperando tudo. Aprendi as duas coisas.